Olá, meus alunos, vamos aí a testar esses vídeos no YouTube, né? Eu vou aqui fazer um exercício para vocês, aquele exercício que os alunos tiveram alguma dúvida. Nós começamos ele em aula, eu somente dei uma explicação de como faria ele, e agora vamos fazê-lo aqui, né? Eu vou estar postando esses vídeos no YouTube, eu espero que fique bom. Nós vamos aí poder tirar dúvidas, né, via YouTube. Eu vou fazer alguns vídeos para vocês, de modo a sanar as dúvidas que nós temos em aula. Então vamos analisar esse circuito aí. Esse circuito ele está na lista lá de Kirchhoff, né, exercício 2. E conforme a gente havia visto, né, nas aulas, nós temos aí um circuitinho com 3 incógnitas. Não é isso? Nós temos aqui nossa resistência aqui, que nós não sabemos qual o valor dela. Nós temos essa corrente, que nós não sabemos o valor. E também nós temos aqui essa tensão aí, né, sobre esses terminais aí. Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos tanto a primeira como a segunda lei de Kirchhoff, né? A primeira lei dos nós, ok, e a segunda lei das malhas. E, pessoal, foi isso que a gente viu aí, né? Então, como é que a gente começa esse exercício, né? Vamos identificar aí o que nós temos para fazer nesse exercício. Veja só, nós temos aqui, ó, primeiro nossas incógnitas, né? Nós temos a corrente I, temos o nosso resistor R e uma tensão ali sobre aqueles terminais ali, né? Os terminais, ou seja, as pontas, né? Vamos dizer assim, os terminais de uma fonte, né? Uma determinada fonte, uma fonte de tensão, né? Acho que eu estava falando de terminais de um resistor, não, terminais da fonte de tensão. Então, primeira coisa que nós observamos aqui no circuito, né, são os nossos ramos. Observamos as correntes, né, o sentido das correntes, e vemos que nós temos aqui os nós, né, esse nó aqui bastante interessante, como também as malhas, né, pessoal? Nós temos aqui duas malhas. Então, vamos lá, pessoal. Como é que nós vamos trabalhar aí usando a lei de Kirchhoff para encontrarmos aí essas correntes, essa corrente, né, essa tensão aqui e o meu resistor ali. Primeira coisa que eu quero analisar com vocês é esse nó, né? Esse nó aí nós temos a nossa corrente, que é a nossa incógnita, entrando, 6 amperes aí também entrando e o 10 amperes saindo. Então nós vamos definir uma coisa aqui, né, primeiro, né, para nossa análise de nó. O nó, né, no nó, vamos digitar uma regra aqui. Correntes que entram, né, são positivas. Vamos adotar assim. Vocês já viram que nós podemos adotar tanto como positivo como negativa. A gente só precisa definir quem entra e quem sai, se é positivo ou negativo, né? Correntes que saem negativa, ok? Então vamos trabalhar dessa forma. Então aí, analisando esse circuito, nós temos que o quê? Né? Nós temos I entrando, então I é positivo, né? Mais aí 6 amperes entrando, né? 6 amperes entrando e o 10 amperes saindo, menos 10 amperes saindo. Isso tudo aqui igual a zero. Então nós estamos aqui, ó, seguindo a lei de Kirchhoff dos nós, né? Dos nós. A soma das correntes que entram ou saem no nó, ou a soma das correntes em um nó é igual a zero, né? Apenas observando aí o sentido delas, né, em relação entre elas mesmas, entre as correntes. Então vamos lá.
Nós temos 6 amperes positivo, 10 amperes negativo, né? 6 menos 10, nós temos aqui menos 4. Então, I vai ficar I menos 4 amperes igual a 0. Aqui basta nós fazermos o quê? Temos menos 4, né? Desse lado, vamos passar para o outro lado. Como eu havia dito, quando você passa qualquer número na soma ou na subtração para o outro lado da igualdade, nós temos que ele passe com um sinal trocado, né? Então, fica aí, I igual a 4 amperes. Pronto, pessoal, simples. Matamos aí a primeira incógnita, né? Agora vamos analisar nossas malhas. Nós temos nossas malhas para nós analisarmos, né? Aqui, essas duas malhas. E assim nós vamos definir as outras incógnitas que nós temos, tanto aqui em R, tanto como essa resistência, como essa tensão ali. Então, pessoal, analisando essa malha aqui, nós temos o sentido das correntes, o sentido assim, esse sentido aqui que nós adotamos, né, de análise, no mesmo sentido das correntes. Então, nós temos que os terminais aqui sobre R é mais e menos aqui, porque está no sentido da corrente, né? Como aqui em 4 ohms também. E o da fonte segue aí a polaridade da fonte, né? Indicado pelo desenho. Então nós vamos ter o que? Começando por 100 volts, né? 100 volts. Então vou colocar aqui para vocês analisando a primeira malha. Analisando a primeira malha aí, nós vamos ter o que? Menos 100 volts, né? Mais agora a tensão sobre esse R, vamos chamar aqui de um VR, né? Vamos chamar aí de um VR, ok? Mais um VR, mais a tensão aqui sobre 4 ohms. Vamos estar chamando aí a tensão sobre 4 ohms, chamado um V1, ok? Mais um V1 igual a 0. Seguindo aí a nossa orientação para a lei das malhas, né? Em que a soma das tensões numa malha é igual a 0, né? Vejam aí que está tudo correto. Nós temos aí a primeira lei de Ohm, que ela fala que tensão é igual a resistência vezes corrente. Veja só, nós temos a resistência aqui em 4 ohms e temos também a corrente que passa por ele. Então, nós temos que V1 vai ser agora 4 ohms vezes 10 amperes. V1 é igual a 40 volts, ok? Vamos substituir V1 pelo V1 ali da nossa equação, né, da nossa relação. Temos que menos 100 volts mais VR mais 40, né? Igual a 0. Vai ficar dessa forma, pessoal, né? Menos 100 mais 40, isso aqui é menos 60. Isso daqui é como se nós tivéssemos colocado crédito, né? Nós estamos devendo 100 e colocamos 40 de crédito. Ainda ficamos devendo 60. Então, VR menos 60 volts igual a 0. Passa logo 60 para o outro lado, VR igual a 60 volts, né? Nós temos essa tensão. Só que eu não quero a tensão. Eu achei a tensão sobre esses terminais aqui, sobre terminais de R. Só que eu quero justamente R, né? R. E R é o que? VR é o que, né? VR, eu posso dizer que VR é igual a resistência vezes a corrente, né? Então, assim, nós substituímos esse VR por igual a R vezes a corrente, ok? Igual a 60 volts. Veja só, qual é a corrente que está passando por aqui, por esse resistor, né? Qual é a corrente dele que faz surgir
essa tensão, qual vai ser a corrente? Nada mais, nada menos que o próprio 6 amperes. Então, R vezes 6 amperes, né, igual a 60 volts. Agora nós temos aqui uma multiplicação, no R multiplicado a corrente, igual a 60 volts. Nós vamos o que? Passar esse indivíduo aqui que está multiplicado para o outro lado. Quando nós passamos multiplicação e divisão, né? Quando nós passamos para o outro lado, nós mudamos a operação que são análogas, né? Multiplicação vira divisão e divisão vira uma multiplicação, ok? Então eu vou continuar aqui em cima, ok? Então nós temos que R é igual a 60 volts dividido por 6 amperes, né? Volt por ampere nada mais é do que ohm, né? 60 dividido por 6 dá os incríveis 10 ohms. Então nós achamos aí a nossa outra incógnita, beleza? Agora falta somente mais uma incógnita, tá, né, pessoal? Desculpa aqui a bagunça, mas eu vou dividir aqui, né? Essa resolução tá para cá. Então eu vou ter que fazer uma mágica de fazer essa malha aqui nesse lado e aqui, né? Então colocar aqui e fechar aqui também, para dar um espaço aí para mim fazer a atividade. Então agora, pessoal, nós vamos analisar a segunda malha, né? A segunda malha ela se encontra aqui, ela tem aqui o mesmo resistor R, que nós já sabemos tanto a tensão como o valor dele, né? Dessa tensão aqui. A tensão sobre esse resistor aqui é VR, né? E VR é 60 volts, como nós também sabemos o valor da resistência, que é 10 ohms. Agora nós temos que atentar aqui em relação às polaridades, né, pessoal? As polaridades aqui vão mudar um pouquinho, né? Porque é o seguinte, quando eu adotava aqui o sentido da corrente, né, eu sempre, geralmente quando eu passava pelos resistores, sempre os resistores eram positivos, né? A tensão sobre resistores, né, eram positivos. Mas agora nós vamos ter que atentar ao sentido das correntes e as polaridades já definidas em cima dos resistores, principalmente desse resistor aqui, ok? Desse resistor aqui, devido ao que? Devido à influência dessa minha fonte aqui de 100 volts. Então veja só, se eu adotar esse sentido aqui, ó, horário para análise daqui, eu vou pegar esse sentido aqui de polaridade da minha fonte de tensão, né? Nessa fonte de tensão que eu não sei, que eu quero achar, e eu também nesse resistor eu vou passar com ele positivo. Ele vai ser positivo porque o sentido da corrente que passa ele, que é I, que nós já sabemos quem é I é 4 amperes. Veja só o sentido de I. I está vindo lá de cima, né, para baixo. Então ele está passando aqui, ó. Então a polaridade, quem define a polaridade é a corrente, né? Então se você tem uma corrente passando de cima para baixo, significa que a polaridade sobre esse resistor vai ser em cima positivo e embaixo negativo. Onde entra positivo, onde sai negativo. Mas, vamos lá, não faça confusão com o nó. O nó a gente define, entendeu? Que quando eu falei, né, que o nó, os nó, né, quem entra é positivo, quem sai é negativo. Não tem nada a ver, coisas separadas. Tem a ver com o quê? Com a polaridade do sentido da corrente convencional que usamos no circuito. Lembra lá, pessoal? O sentido da corrente convencional que nós adotamos é sempre o positivo, né, do positivo para o negativo. Então a corrente está passando aqui do positivo indo para o negativo. Então o primeiro terminal inicial de entrada do resistor é positivo, onde sai é negativo. É assim que define. Nós vamos analisar o sentido das correntes sempre, né? Por esse resistor aqui, a corrente também está vindo lá de cima, vindo para baixo. Então onde entra positivo, onde sai negativo. Então nós vamos ter o que? Isso aqui é um VR, né? Nós vamos ter menos VR, né? Porque nós vamos analisar assim, ó, no sentido horário, adotar esse sentido assim. Então menos VR. Aí depois entra aqui, ó. Nós vemos aqui, analisando por aqui, nesse sentido, entrou aqui justamente nessa tensão. Mais
E, né, que é a fonte de tensão, mais, e aqui eu vou adotar aqui um V2, né? Eu vou adotar aqui essa tensão como sendo V2, a tensão sobre o resistor de 2 ohms, né, V2. Seguindo aí a lei das malhas, né, a soma das tensões igual a zero, nós temos isso aqui. O nosso VR, quem é? 60. Né? Vamos substituir esse VR que eu tenho por 60, sendo que ele vai ser negativo agora, né? Porque tem um sinal multiplicando aí, né? 60 volts mais o meu E mais V2, né? Veja só, vamos fazer aquela mesma regra, a lei de Ohm, né? Vamos usar a lei de Ohm, R vezes I. A corrente que passa sobre esse resistor 2 é I, e nós não tínhamos, por isso que nós achamos ela, e é 4 amperes. Então V2 é nada mais do que a resistência 2 ohms vezes a corrente 4 amperes. Ok? Essa é a nossa corrente. Essa vai ser, que vai nos dar aí 2 vezes 4, 8 volts. Continuando, né? Continuando a nossa equação lá de cima, substituindo V2 por 8 volts, nós temos que menos 60 volts mais E mais 8 volts igual a zero. Nós temos que E menos 52, né? Porque menos 52, porque você estava devendo 60, você botou R$8 de crédito, você ainda deve R$52. É assim que é o princípio aí da subtração com negativos, somas com negativos, né? Quando você tem um número bem maior negativo e um número menor positivo. Geralmente é assim, pessoal. Você soma número, faz a operação e mantém o sinal do maior, né? Faz a operação usando, por exemplo, 60 é negativo, né? Então você vai fazer subtração com um sinal, com outro que tem um sinal trocado. Sei que é um pouco complicado, mas assim, estou aqui para matemática por enquanto, né? Mas, enfim, vocês pegarem aí o raciocínio, vocês vão entender. Então vai ficar menos 52 igual a zero, 52 volts, né? Então, nós temos que E, vou finalizar aqui nesse espacinho aqui, mais aqui à frente, né? Aqui, nós temos que E igual a 52 volts, ok? Tá feito, né? Mal feito, feito, né? Tô brincando, mal feito não, né? Bem feito. Tranquilo e calmo, exercício bem passo a passo, 18 minutos já aí de exercício, tranquilamente. Então vou postar isso aqui no YouTube, mando o link para vocês lá no Google Sala de Aula, né? Até mais, meus alunos. Muito obrigado.